Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E hoje nós vamos falar de mercado da bola. E afinal, o Roger Guedes vai ou não sair do Coringão? A verdade é uma só, oficialmente não chegou nenhuma proposta para o Corinthians. O que ocorre é o seguinte, tanto as equipes árabes como outras equipes estão negociando diretamente com o empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira. Então com isso, assim, para o Corinthians, por enquanto não chega nada, mas existem bastante equipes interessadas no Roger Guedes. A princípio a ideia dele não é ir para o mercado árabe, mas evidentemente se vier uma grana absurda, aí talvez ele não recuse, talvez ele aceite a jogar nesse mercado. O que ocorre é o seguinte, o Corinthians não teria muito o que fazer para segurar o Roger Guedes. Quando o Corinthians trouxe o Roger Guedes da China, como o Corinthians não tinha condições de pagar tudo aquilo que o Roger queria, em questão salarial, em questão principalmente de luvas, o Corinthians aceitou ali ceder para o jogador 60% dos direitos dele e o Corinthians ficou com apenas 40% dos direitos do jogador. Então o Roger Guedes, que inclusive recentemente a gente tem interesse até em renovar o contrato com o Corinthians, o contrato dele vai até o meio de 2025. Agora, se chegar uma proposta assim absurda, irrecusável, o Duílio, por exemplo, está fazendo tudo para segurar o Roger Guedes pelo menos até o final deste ano. O que seria uma proposta absurda? Seria ali entre 15 a 20 milhões de euros. Porque a gente tem que analisar o seguinte, o Roger Guedes já tem 26, vai fazer 27 anos ainda este ano, então ele não é um jogador assim tão jovem para ter um valor de mercado tão alto, então essa é que é a realidade. Então a princípio ele não tinha interesse em ir para o mercado árabe, mas eles estão investindo pesado, então eles podem vir aí com uma grana pesada para levar o Roger Guedes, e existem propostas também até de equipes europeias, mas que não devem chegar aos mesmos valores das oferecidas pelos árabes. Então a qualquer momento pode chegar aí uma proposta oficial e ficar, por exemplo, se oferecerem 15 milhões de euros, o Corinthians ficaria ali com cerca de 7 milhões de euros e 8 milhões de euros iria para o Roger Guedes e seu empresário. Então imagina só a grana absurda que o Roger Guedes ia receber, além do salário mensal. O salário mensal dizem aí que deve chegar até a 10 milhões de reais mensalmente. Então isso pode fazer o Roger Guedes mudar de ideia, mas ele, no momento ele está muito feliz no Corinthians, inclusive a filha dele nasceu aí faz alguns meses, então ele não tinha interesse no momento de sair do Corinthians, e a gente sabe, se ele for para o mercado árabe, a chance de depois ele ir jogar num grande centro da Europa, a chance até de ir para a seleção brasileira diminuem bastante. Então se ele for ao mercado árabe é pensando simplesmente na altíssima grana que ele vai receber. Então vamos aguardar aí, pessoal, como eu falei, o Duílio vai fazer o possível para segurar o Roger Guedes pelo menos até o final deste ano, tentar convencer ele aí. Agora, se realmente o Roger Guedes quiser sair e vier uma grana absurda, aí não tem como o Corinthians segurar. Outro jogador coringão aí que vem recebendo várias sondagens e que também pode sair nessa janela internacional é o zagueiro Murilo. Se chegar uma proposta ali de pelo menos 12 milhões de euros, é possível que o Corinthians aceite a proposta, por ele ser um zagueiro, Zagueiro não tem assim um valor de mercado tão alto, por exemplo, como um atacante, um jovem atacante, Então existe sondagem aí de algumas equipes espanholas, então é grande assim a chance do Murilo sair caso venha uma boa proposta. Outro jogador que pode deixar o Corinthians nesta janela é o volante Maicon. Maicon, que pertence ao Shakhtar, está emprestado ao Corinthians até o final deste ano, mas existe uma cláusula no contrato que caso apareça alguma proposta de compra pelo jogador, o Corinthians é obrigado a liberá-lo. O Corinthians pode até cobrir, o Corinthians tem essa preferência de cobrir qualquer proposta, mas ao que tudo indica, não deve acontecer. O Fenerbahçe da Turquia é uma equipe que está interessada e já negocia diretamente com os empresários do jogador. Agora um jogador aí que pode ser negociado, aí que pode render uma boa grana para o Corinthians, é o atacante Malcom, ele que pertence ao Zenit da Rússia
e também vem sendo sondado aí por equipes árabes. Se não me engano, o Al Nassr estaria interessado em contratar o Malcom. E a proposta do Zenit está pedindo 50 milhões de euros para vender o jogador. Os árabes ainda não responderam. Se ele for vendido por esse valor de 50 milhões de euros, o Corinthians tem ali quase 2,5% dos direitos do Malcom, por ser o formador do jogador. Então, se ele realmente for vendido por essa alta quantia, o Corinthians vai receber aí cerca de 6 milhões e meio de reais, ou seja, mais uma graninha que pode entrar para os cofres do Coringão. Com relação a contratações, né, o Corinthians está monitorando ali algumas posições. Agora entrou no radar do Timão o lateral esquerdo Alan Rodrigues, ele que tem apenas 22 anos, é paraguaio e joga pelo Rosário Central da Argentina, né? Ele vem se destacando ali, né, pela equipe argentina. Ele foi contratado recentemente, né, no início do ano. Parece que a multa dele é cerca ali de 20 milhões de reais, não é uma multa assim tão alta, não é uma negociação fácil, né? Ele acabou de ser contratado, como eu disse, pela equipe argentina, mas o Corinthians monitora, né? Foi uma indicação do Luxemburgo e pode até acontecer de vir a fazer uma proposta aí futuramente, porque o Fábio Santos a gente já sabe, né? Deve se aposentar aí no final do ano, ele não tem condições também de jogar uma grande sequência de partidas, né? Até pela idade. E o Matheus Bidu tem sido muito irregular, né? É um jogador que chegou a fazer alguns bons jogos, o forte dele é o apoio ao ataque, mas depois cometeu algumas falhas defensivas, alguns jogos ali que ele perdeu bolas ali no campo de defesa. Então por isso o Corinthians estuda a contratação de um lateral esquerdo. Agora, com relação à situação do zagueiro Bruno Mendes, né, que tem contrato somente até o final deste ano, a situação segue indefinida, né, a diretoria do Corinthians está confiante, né, estão dizendo que o Bruno Mendes está aguardando se vem uma boa proposta da Europa nesta janela, e caso não venha nenhuma proposta que ele considere interessante, a tendência é ele renovar com o Corinthians. Mas a gente sabe, né, ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe, e ele sequer é titular absoluto da equipe. Ele tem sido sim um jogador importante, mas muitas das vezes quando jogam ali os titulares, a dupla de zaga tem sido ali Gil e Murilo principalmente, né? Então vamos aguardar aí, seria importantíssimo o Corinthians renovar com o Bruno Mendes, porque é um zagueiro ainda jovem, né? Um zagueiro ainda que tem potencial até de mais para frente o Corinthians conseguir vender. E hoje, né, se for negociado, se for nessa janela, o Corinthians ainda pode, né, receber algum troquinho, né? Não vai receber muita coisa porque o contrato dele vence no final do ano. Agora, se ele resolver sair no fim do ano, no momento o Corinthians não receberia nada, né? Já que ele não vai ter contrato com o Corinthians ao final desta temporada. Agora, quem está próximo aí de reforçar o ataque do Corinthians é o atacante Gustavo Mosquito, né? Ele, todo mundo sabe, ele estava com uma contusão no joelho, já se recuperou, então agora o Mosquito está se condicionando fisicamente para ter condições de jogo. Então quem sabe até o final deste mês, ou mais provavelmente no início de agosto, o Mosquito esteja à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo. Ele que foi um jogador muito importante, né, principalmente no ano passado, e é outro que tem contrato somente até o final deste ano, né, e que pode também sair de graça caso o Corinthians não faça a renovação do contrato. Agora, com relação a atacantes, né, por reforços do Corinthians para o ataque, não deve vir nenhum reforço, a não ser que o Roger Guedes seja vendido. Né? Com a venda do Roger Guedes, né, a gente espera até que a diretoria do Corinthians já esteja pensando nessa possibilidade, esteja analisando possíveis nomes, porque é assim que a diretoria deveria agir, né? Se fossem profissionais ali do futebol, estariam já analisando possibilidades para o Corinthians contratar, porque a perda do Roger Guedes seria uma perda terrível, né? Ele vem num momento muito bom, artilheiro da equipe disparado, né, nessa temporada, vem decidindo aí diversos jogos. Então, se não der para segurar ele, o Corinthians deve sim trazer aí um bom atacante, mas os nomes aí são mantidos em sigilo e a gente por enquanto não sabe de nada.
Então é isso aí, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Assim que tivermos novidades, eu conto pra vocês. É isso aí, nação. Timão na veia e vai, Corinthians!